Olá, galera! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Ela é tão galera! Solta a vinheta, Isa! Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Chata, pá! Gente, vamos lá. 3 coisas antes da gente começar o assunto do episódio. A primeira coisa é que eu queria agradecer vocês e dizer que estou muito feliz com a repercussão do episódio 44, que foi o episódio com a Dani, minha taróloga, professora de baralho cigano, mentora, amiga maravilhosa. Está dando o que falar este episódio, a galera tá gostando muito, tá tendo muita repercussão, eu tô muito feliz, a Dani também. Então eu queria agradecer vocês por todo esse engajamento. Imagine que... Bom, já que eu deveria ter imaginado, né, que é uma fofoquinha mística, a galera ia gostar, né, não tem como. E a Dani é isso, muito encantadora e maravilhosa, chamou muita gente, muito público, então eu estou muito feliz. E vou dar um spoilerzinho pra vocês aqui que estão ouvindo, que um passarinho me contou, uma entidade me contou aqui no meu ouvido, que nós teremos... Vem aí, quadro fixo da Dani aqui no podcast, hein? Ah, para! Gente, não contei pra ninguém isso ainda, tô contando aqui pra vocês em primeira mão. Só a Dani que sabe, por motivos óbvios, né? Porque ela precisava aceitar também. Ela já aceitou, ela amou a ideia. A gente só tá vendo como que a gente vai fazer, com que frequência, tal. Mas a ideia é que a gente tenha esse quadro fixo da Dani, eu e a Dani, respondendo perguntas das ouvintes com o Baralho Cigano. E aí, gostaram? Eu tô muito animada, eu acho que vai ser maravilhoso ter esse quadro com a Dani aqui no Pod. Então se prepare, deixe as perguntas aí de vocês apostos, tá? Que em breve abro caixinha de novo lá no meu perfil do Instagram, @eumarigê, pra vocês mandarem as perguntas de vocês, tá ok? Ah, então tá ok. A segunda coisa é que eu queria deixar aqui já avisado no começo do episódio, porque eu sei que, né, tem algumas de vocês que não ouvem até o final, e quem tá me falando isso são as métricas do Spotify. Queria contar pra vocês que nós temos o nosso grupo de WhatsApp das ouvintes do podcast. E é um grupo que eu tô lá, as ouvintes estão lá, e a gente usa pra falar sobre os assuntos dos episódios, mudar referências, trocar ideias, debater, é muito legal, todo mundo lá é muito legal. Eu sou meio suspeita pra dizer, né, porque eu acho as ouvintes do podcast muito legais. Então, se você quiser entrar pra comentar, fofocar e tudo mais, é só você entrar no link que está aqui na descrição do episódio, tá? Clica lá que o link vai te encaminhar direto para o grupo no WhatsApp, você pede autorização pra entrar, eu autorizo e você entra e pode começar a fofocar lá, ok? A terceira coisa que eu ia pedir pra vocês, não esquecerem de deixar um like no episódio, fazer a avaliação de vocês, deixar estrelinhas, seguir o podcast, isso tudo é muito importante para nós do podcast podermos procurar publicidade, podemos mostrar a relevância do podcast, o engajamento de vocês, o quanto vocês amam esse conteúdo, né, que as pessoas podem anunciar aqui que elas vão ter muito sucesso, isso é bem importante pra gente. Então se você puder, aí se ainda não tiver dado nota pro podcast, caso você esteja ouvindo a gente no Spotify, se você puder deixar lá uma estrelinha, 5, por favor, né, vou deixar uma estrelinha pra fuder com a minha média de estrelinhas, mas se você puder ir lá, seguir o podcast, deixar a estrelinha, isso ajuda bastante, tá? Então esses eram os 3 recados que eu queria dar pra vocês antes de começar o episódio. E agora, começando o episódio, o tema do episódio, eu tava meio sem saber o que falar, confesso. Eu fiquei um tempão tentando pensar em temas, pensando o que eu vou falar, qual que vai ser o rolê de hoje, e eu não consegui achar um. Então eu só vou falar livremente, assim, vai ser pauta livre. Eu vou falar livremente sobre as coisas que estão passando pela minha cabeça nesses últimos tempos. A primeira coisa, que é a coisa que tá mais fresca na minha cabeça, é que eu queria trocar de personalidade. Vocês já pensaram nisso? Gente, isso é uma loucura minha que eu vou dividir aqui com vocês, tá? Enfim, porque eu me sinto muito à vontade aqui, só eu e vocês, sabe? Só a gente conversando aqui nesse lugar bem íntimo, bem bacana. Então eu vou contar pra vocês essa loucura que se passa em minha mente. Tem certas épocas da minha vida que eu queria experimentar ter uma vida completamente diferente da que eu tenho. Assim, mas assim, completamente, sabe? Eu queria viver uma vida totalmente diferente e eu queria experimentar ter uma personalidade totalmente diferente. É muita loucura isso? É um pouco, né? Mas, eu acho que deveria ser tão legal. Só que o problema é que fazer o rebranding completo dá muito trabalho. Vou dar um exemplo pra vocês. Por exemplo, eu tenho minha conta lá no TikTok. De vez em quando aparece pra mim uns vídeos. Eu não sei como que por que o algoritmo achou legal me mandar esses vídeos. Mas são vídeos de transformação. E geralmente é assim. São pessoas com looks e estilos muito diferentes. Sei lá, uma menina que tem um estilo de palhaço assassino. Sério.
Não precisa nem falar o país que é, né? Esses vídeos, não precisa nem falar pra vocês qual é a nacionalidade das pessoas, né? Então, tipo, a mina tem aquele estilo que ela sai de casa parecendo um palhaço assassino, assim. Só usa, tipo, roupa preta e vermelha e branca. E ela pinta a cara, tipo, faz uma maquiagem de um jeito todo palhaço assassino, assim, que dá medo. E aí, ela participa desse programinha aí. E ela é completamente alterada. Por um dia, ela passa por um extreme makeover e ela vira, tipo, uma mocinha, sei lá. Geralmente, a transformação, a maioria das transformações é essa. Tipo, umas pessoas bem radicais, bem fora do padrão, de estilos muito radicais. Aquela galera, tipo, um monte de tatuagem no rosto, piercing na testa, essas coisas. Uma galera com estilos bem diferentões. E aí, eles pegam essas pessoas e transformam, tipo, loirodonto, sabe? E aí, assistindo esses vídeos que aparecem pra mim, eu fiquei pensando, e se eu tivesse esse estilo assim? Meio rock and roll, meio punk, meio... Pô, poderia ser legal. Será que eu não poderia? Como é que será que eu seria, assim? Como seria meu estilo se eu fosse essa vibe mais punk rock? Mais... Death metal. Não sei se eu tô falando certo. Sabe? Eu fiquei pensando nisso. E aí, eu lembrei que várias vezes na minha vida eu já passei por fases assim, de sentir que eu quero, tipo, uma grande transformação, sabe? Na minha vida. Eu acho que essa minha vontade, ela... parte da vontade de uma grande transformação. Tipo assim, quando eu tô... eu não sei explicar pra vocês. De terapia, não levei isso pra Bárbara ainda. Parece que eu fico meio inquieta. É isso, eu acho. Eu acho que eu fico meio inquieta nas certas épocas da minha vida. E aí, eu quero que aconteça uma grande transformação. Tipo, uma grande transformação mesmo. Não é, sei lá... Tipo uma reviravolta, sabe? Um giro 360. Às vezes fica dando na minha cabeça, assim, um negócio assim, tipo... então, sei lá, vou largar tudo e vou morar na Tanzânia. Sei lá, vou tentar construir casas, fazer parte de uma ONG, construir casas em outro país. Eu vou fazer uma nova faculdade do zero. Vou, sei lá, sabe? Vender tudo. Não sei, me dá umas loucuras assim na cabeça. Eu não executo nada disso, tá? Mas agora acho que, nossa, falando com vocês, eu acho que já veio tudo aqui a resposta, sabia? Na minha cabeça. Sabe o que eu acho que acontece? Eu acabei de ter esse insight. Eu estou passando por várias transformações bem significativas na minha vida neste momento. Externamente, acho que nem são transformações tão radicais assim, pra quem tá de fora, mas só eu sei, sabe? Só eu sei, Faro. O que eu passei esses últimos anos? Não, brincadeira. Nada de sofrimento, assim, mas eu estando na minha vida, sendo a personagem principal da minha vida, eu sei o tamanho dessas transformações e de onde elas vêm, e o que elas causam, e o que elas significam, que pra mim é muita coisa, porque eu sinto que nesse momento da minha existência, neste planeta, eu estou realizando, ou muito próximo de realizar, ou na verdade, muito próximo não, porque se eu falo que eu tô muito próximo de realizar, eu dou a entender pra mim mesma que tem uma linha de chegada, né, que tipo assim, a gente tem um objetivo, uma única linha de chegada, e quando eu falo assim, eu tô muito próxima de viver isso, é porque eu coloco pra mim como se tivesse uma única chegada, um único ponto de chegada, e não é verdade. Então, eu preciso tomar cuidado com esse discurso que eu faço pra mim mesma, mas a minha sensação é um pouco essa, que eu tô vivendo agora a materialização de vários sonhos, assim, de várias coisas que eu sonhava desde criança viver, ou que, na verdade, não sonhava exatamente com o que eu tô vivendo, porque é impossível, né? Tipo, quando eu era criança, nunca que eu poderia imaginar que eu ia estar vivendo as coisas que eu tô vivendo. Eu não tinha bagagem, eu não tinha referência suficiente. Mas eu estou vivendo alguma forma desses sonhos que eu imaginei. Entende? Assim, ele é a tradução possível das coisas que eu sonhei quando eu era mais nova, que eu não sabia como que essas coisas iam ser, o formato delas, mas eu queria muito que elas acontecessem. Só que, óbvio, quando eu era mais nova, sendo criança, adolescente, eu imaginava essas certas coisas de um certo jeito, né? Então, tipo assim, eu sonhava em ser comunicadora, eu já sonhava com isso. Eu tinha essa vontade desde criança. Eu não sei se eu contei pra vocês aqui já no podcast, mas eu já contei pra Bárbara uma vez, numa sessão de terapia, que quando eu era criança, veja bem, eu era criança mesmo. Quando tipo, às vezes eu tava tomando banho, eu fingia que eu tava dando entrevista. Eu posso ter várias outras pessoas que faziam a mesma coisa. Várias outras pessoas que, quando crianças, tinham essas profissões imaginárias e ficavam lá, tipo, fingindo que tava conversando com outras pessoas e tal. E eu, no meu caso, eu tava fingindo que eu tava dando entrevista. Que eu era, tipo, alguém muito importante. E que eu tava dando entrevista. Só que, óbvio, eu não tô dando entrevista ainda. Mas isso revela, pelo que eu entendo, o meu desejo de comunicar. Meu desejo de falar.
né, de viver disso, ou de ser uma referência nessa comunicação de uma forma geral. E é isso, quando eu era criança, eu não tinha ideia de como que eu ia chegar lá, ou qual seria o formato dessa comunicação que eu ia ser capaz de fazer. Eu não sabia nem que existia podcast, né, se você for ver. Quando eu era criança, não tinha nem internet. Então, eu nunca poderia imaginar que existia podcast. Então, é nesse nível que estamos. Só que hoje, de alguma forma, eu estou vivendo isso que eu sonhei. Mas é isso, eu acho que é isso. Eu tô vivendo, ou estou passando pela transformação que me permite, está me permitindo, vai me permitir viver várias coisas que eu sempre sonhei. Só que eu acho que tem um lado meu que eu não sei se quer boicotar, se tem medo, ou não sei explicar. Mas, e aí esse lado meu, percebendo que estamos vivendo isso, ou chegando perto de viver isso, quer desistir de tudo e começar do zero. E talvez seja por isso que eu fico nessa pira, nessa necessidade de uma transformação total. Eu não sei explicar. Eu não sei se é porque eu sou uma pessoa, sempre fui, tá? Isso eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Assim, desde criança, eu ficava imaginando como que as pessoas viviam. Tipo, como que as pessoas diferentes de mim viviam. Eu era uma criança que tinha umas ideias muito doidas, assim. Agora eu fico pensando, as coisas que eu pensava, que eu punha na minha cabeça, eu achava, não sei, acho que era uma criança bem criativa, assim, nos pensamentos. Mas vou dar um exemplo. Quando eu era mais nova, tipo assim, eu ia viajar com meus pais de carro. A gente ia pro interior, sei lá, de São Paulo, fazer uma viagem. Aí a gente passava por uma casinha daquelas, tipo, bem isoladas, no alto de um morro, assim, de uma montanha. Que, sabe assim, aquelas casinhas que só tem a casinha, umas plantações em volta, 3 vaquinhas, que você vê de longe da estrada, assim, você vê aquela casinha no meio do nada. Desde criança, eu ficava imaginando como que aquelas pessoas viviam. A minha imaginação ia pra aquela casa e eu ficava, tipo, nossa, o que essas pessoas, o que será que elas fazem? Tipo, como que elas vivem, o que elas fazem no dia a dia delas, como que elas trabalham, como que é a família delas, como que elas fazem, tipo, onde eles fazem compras, será que é longe daqui a cidade, será que é perto, dá pra ir de carro, a pessoa viveu a vida inteira aqui, será que essa pessoa já viajou pra algum lugar fora dessa região, ou será que a pessoa sempre viveu nessa casa? Esse nível, juro, gente, eu juro pra vocês, desde criança eu lembro de ter esses pensamentos, sei lá, desde os 6, 7 anos de idade. Eu não sei se outras crianças tinham esses pensamentos, porque eu nunca falei com alguém sobre isso, né? Mas eu não conheço ninguém hoje que já tenha me contado algo parecido. Tipo, entre as minhas amigas, as pessoas que eu converso mais assim, de infância ou, né, das crianças que fomos e tal. Nunca ninguém me falou algo parecido, que enquanto criança pensava algo parecido. Então não sei se é uma coisa comum, mas eu sei que essa era a criança que eu era. Tipo, ficar querendo imaginar. E eu não só queria imaginar, eu queria, tipo, viver isso por dentro, sabe? E eu, quando eu era criança... Gente, olha que engraçado. Eu ficava triste, tá? Vai vendo. Eu ficava triste porque eu sabia que eu ia, tipo, morrer sem viver todas as experiências que eu poderia viver no mundo. Olha que doideira! Primeiro que criança ansiosa, né? A criança não viveu nem um terço da vida ainda e tá pensando, tá triste porque vai morrer sem viver todas as experiências do mundo. Eu acho isso... De verdade, eu acho um desperdício. Hoje eu tô mais tranquila com essa ideia. Hoje eu fico mais em paz com a ideia de que eu não vou viver todas. E eu sei também que eu não quero viver todas. Porque afinal hoje, né, agora com 36 anos, eu já sei mais sobre mim mesma, me conheço melhor. Mas eu sei que eu gosto, que eu não gosto, eu sei que tem algumas experiências que eu não quero passar, que eu não quero experimentar. Ok, isso aqui, quando eu era mais nova, eu não tinha tanta essa noção, então eu ficava triste, genuinamente triste. E hoje eu ainda fico um pouco triste. Por exemplo, eu não vou saber nessa encarnação como é nascer uma criança japonesa. Eu juro, gente. Eu juro pra vocês. É assim, eu penso isso de verdade. Tipo, poxa, eu queria tanto ter por um dia a experiência, os sentimentos, a visão de mundo de uma mulher que nasceu no Japão, sabe? E não só, tô falando do Japão como exemplo, mas de qualquer outro lugar. Tipo, eu queria poder saber por um dia como que eu seria se eu tivesse nascido na Austrália, no Turcomenistão. Existe isso? Turcomenistão, sabe? Se eu tivesse sido médica cirurgiã, eu queria. Porque eu acho que deve ser muito legal você poder ter um pouco dessas várias experiências. Entende? Tipo, eu nunca vou saber como é que é morar na Finlândia. E aí, o que me deixa chateada... tá bom, eu queria saber como é que é morar na Finlândia. Então eu posso simplesmente, sei lá, fazer um plano, me programar, me planejar, se realmente é um sonho, né, sei lá. Me programar, me planejar e ir morar na Finlândia um tempo. Poderia.
Só que, olha o nível, eu também não quero só morar na Finlândia como uma turista, porque eu sei que se eu for morar na Finlândia, e aqui pode inserir qualquer outro país, eu vou ser uma brasileira morando na Finlândia, e eu não quero isso. Eu queria saber como é que é eu ser uma finlandesa morando na Finlândia, entendeu? Não basta eu ir pra lá como uma brasileira. Eu não quero ser uma imigrante brasileira na Finlândia, eu quero ser finlandesa. Eu queria ter as referências culturais, os sentimentos e o olhar de mundo de uma mulher finlandesa. Vocês estão entendendo o nível de loucura? Porque assim, eu queria estar na Finlândia e saber como que uma mulher finlandesa sente, como que ela lê o mundo, tipo, como que ela lê as pessoas, os relacionamentos, como que ela vê os outros países. Porque eu nunca vou saber. Eu só vou saber como uma brasileira, nascida na cidade de São Paulo, vê o mundo. Mais do que isso, né? Uma brasileira, nascida na cidade de São Paulo, em um bairro de classe média, branca, cis. Tipo, eu sempre vou só saber o mundo através dessa lente. Pra sempre. Não existe como eu posso fazer a maior imersão em outra cultura possível. Eu posso, tentar fazer uma imersão total na cultura finlandesa. Mas eu nunca vou estar no lugar, no sentimento de uma pessoa finlandesa. E isso me deixa chateada. Não, é sério, assim, hoje em dia eu tô mais tranquila com essa ideia, eu fico mais de boa. Mas isso era uma questão verdadeira pra mim, quando eu era mais nova. Eu ficava genuinamente chateada de pensar que, tipo, a minha existência ia ser só essa. Hoje o que eu penso é que eu, por exemplo, gostaria de experimentar, tipo, várias funções durante, tipo, um ano, minha vida, sei lá. Então, por exemplo, eu vou trabalhar um mês como lojista. Depois eu vou trabalhar um mês como vendedora de joias de alguma marca de luxo. Aí eu vou trabalhar depois um mês, sei lá, recepcionista de hotel. E um mês, sei lá, sabe? Fabricando tijolo. Um mês sendo veterinária. Eu queria fazer isso. Eu queria saber como que é a rotina dessas pessoas, o que elas fazem, o que elas pensam durante o trabalho delas, entende? E aí eu não sei se é por causa dessa minha forte imaginação, tem gente que chama de delirante, né? Eu chamo de criativa, mas essa minha imaginação criativa às vezes me leva para esse lugar de queria mudar totalmente de personalidade. E assim, o que eu penso? Nada me impede, certo? Nada me impede, se eu quiser, a partir de hoje, adotar uma skin clubber, eu posso. É só eu entrar nesse meio, estudar o assunto, começar a seguir pessoas, começar a ir em festas, começar a conversar com pessoas do rolê clubber. E aí eu posso, aos poucos, virar clubber. A mesma coisa se eu quiser ser roqueira, sabe? Se eu quiser agora começar a frequentar uma Madame Satã, só vestir roupa preta, adotar um estilo rock and roll, escolher um dos estilos rock and roll pra ser. Eu posso também, nada me impede. Qualquer estilo que eu escolher, eu posso começar. Eu posso, sei lá, começar uma skin baladeira, se eu quiser. Tipo, a partir de amanhã, eu vou pra balada toda noite. Eu vou ser essa pessoa que, tipo, toma muitos drinks, fica bêbada todo dia e vai pra balada. Não, todo dia não, porque também não tenho dinheiro, né, pra isso. No caso, o dinheiro é um limitador dessas minhas múltiplas personalidades. Gente, será que eu devia me preocupar com isso? Mas eu acho que não, eu acho que tem uma explicação psicotécnica pra esse desejo maluco. E eu acho que tá por aí, assim, eu acho que eu fico pensando sempre o que a Bárbara diria. É isso, vou tentar reformular, não é que minha vida tá sofrendo uma grande transformação, ela tem muitas transformações meio que sendo concluídas. Transformações que já vinham em curso nos últimos anos, elas estão se materializando, né? Digamos assim. Então, coisas que já estavam no meu campo, que já estavam acontecendo em menor escala, acredito que agora estejam meio que se materializando, sabe? Tomando forma, ficando mais oficiais, sabe? Acho que essa é a melhor explicação, assim, que eu consigo dar. Então, nesse momento em que essas coisas estão naquela coisa de vai, não vai, tipo, está se materializando, mas ainda, na minha concepção, ainda não chegou lá, porque eu tenho muito essa questão de, tipo, tá acontecendo, mas quando que chega lá, tá? Eu trabalho muito isso na minha cabeça, assim, no meu pensamento, tipo, tá, mas não existe lá, você
sempre vai estar se movimentando em busca de algo, a vida não para quando chega lá. Eu fico tentando trabalhar, mas a minha mente tem esse impulso de querer um lugar para chegar lá, né? De achar que eu sei o que é o chegar lá. E aí, enquanto eu não chego lá, e eu fico nesse período de transformação, no processo, né? Que é sempre, que a psicóloga adora falar, que é Respeite o processo. Viva o processo. Curta o processo. Mas que caralho, quando que o processo acaba? Então, eu fico meio nessa. E aí, eu acho que como eu tô vivendo esse processo e ele tá quase lá, mesmo que não hajam lá, mas na minha cabeça tem, e não tá, eu fico querendo, tipo, então foda-se, eu vou mudar tudo. Vou começar tudo do zero. Entendeu? Agora, se é algum tipo de boicote, ou se é uma característica minha, sei lá, talvez eu seja uma pessoa que eu gosto sempre de estar no processo, em transformação, ou será que de alguma forma eu tenho medo de bancar essa chegada, essa consolidação do que eu sonhei? Então, sei lá, de alguma forma eu acho que eu fico nessa de tipo, e se eu jogar tudo pro alto, começar do zero, começar o hustle, sabe assim? Uma vez a minha psicóloga anterior, não a Bárbara, a que eu fazia antes da Bárbara, que era a Juliana, fiquei 10 anos com a Juliana, fazendo análise com ela, análise junguiana. A Ju falava isso pra mim, ela já tinha me alertado pra isso, que eu realmente demonstrava, assim, na terapia, essa tendência de... E em todas as minhas profissões, tá? Em todos os empregos que eu já tive, todas as carreiras, enfim, os lugares que eu trabalhei. Principalmente no trabalho. Acho que a minha... sei lá, eu sou muito ligada ao trabalho. Eu me realizo muito no trabalho. Eu sou essa pessoa... Se é capitalismo, se é astrologia, eu não sei. Mas isso é um fato sobre mim. Então, sempre que eu tava me estabilizando em algum trabalho e... tipo, construindo uma carreira mais sólida, ou melhor, solidificando uma carreira, aumentando de cargo, ganhando mais confiança das pessoas, das equipes, e, tipo, com perspectivas de crescimento, eu me dava um ciricutico. Me dava um ciricutico e eu queria mudar. Tipo, então não quero mais, eu quero mudar ou de empresa, ou de cargo. Qualquer coisa. Sabe, eu não queria ficar naquele mesmo lugar. E isso aconteceu várias vezes, não foi uma só, foram várias. E a Ju, na época, me alertou sobre isso. O que ela falou na época era assim, se eu percebia que eu tinha alguma questão em aceitar a realização, sabe? Em falar assim, estou me realizando, estou feliz com o que está acontecendo, vou abraçar essa realização. A questão dela é, será que você tem alguma resistência a isso? Tipo, sabe uma resistência a ser feliz? Um pouco? Tipo, de alguma forma, você tem uma resistência à sua felicidade, uma resistência à sua realização. Então você sempre fica querendo começar do zero. Então sempre que, tipo, essa possível realização está se aproximando, me vinha esse ciricutico, esse ímpeto de recomeçar. E o meu recomeçar era, tipo, largar tudo, sabe? Era começar do zero. Então, eu era atendimento numa agência grande. Aí eu tava crescendo como atendimento, ganhando confiança do meu chefe e tal, né? E as equipes, né? Aí eu mudei pra criação. Então, meio que... Não é que eu comecei do zero, né? Mas comecei uma carreira nova. Então, tive que de novo, conquistar um espaço, conquistar uma carreira e tal. Aí, quando eu tava bem na criação, tipo, eu ganhei confiança lá na criação, ganhei um espaço, tava me destacando e tal. Me deu ciricutico, quero sair dessa agência, quero parar de trabalhar publicidade, sabe? Aí vou pra evento, tô indo bem em evento, não quero mais fazer evento, sabe assim? Então, ela me alertou, assim, de que eu sempre tava querendo recomeçar, e sempre recomeçar desse lugar, entre aspas, sofrido do vou tentar tudo de novo. Isso até que faz um certo sentido, porque a empresa, pra falar a verdade, até agora acho que foi o meu empreendimento mais longo, assim, a minha carreira mais longa. Porque eu, já sabendo que eu tinha essa tendência de fazer isso, de querer, dar um salto e mudar tudo de repente, eu diversas vezes me segurei para não fazer isso. Não que eu não tenha desejado, tá? E não que eu não tenha pensado em fazer. Eu pensei várias vezes. Tipo, foda-se, vou fechar, eu vou... Tudo que vocês podem imaginar. Vou mandar currículo, vou voltar pra agência, vou prestar concurso. Muitas vezes. Eu passei por isso muitas vezes. Tá bom já, acho que já fiz o que eu queria ter feito e agora eu vou recomeçar do zero, vou fazer outra profissão, outra carreira, né, do zero. Mas por quê, entendeu? E aí a grande questão na terapia é tipo, mas por que recomeçar do zero? Se você já tem uma coisa construída, sabe? Tudo bem recomeçar, eu acho que a questão, né, não é essa. A questão não é mudar. O ponto não é você querer coisas diferentes pra sua vida, porque acho que isso é até natural, assim, eu acho bom, na verdade, né? Eu acho saudável a gente querer coisas diferentes pra nossa vida. O que não é
tão saudável, que tem que ser observado é por que sempre começar do zero? Por que sempre acabar com tudo e recomeçar do zero? Que essa era a grande questão. A grande questão não é mudar, porque mudar eu gosto mesmo. Tipo, mudar, transformar, não consigo ficar muitos tempos tendo uma, tipo, vida super regrada igual, assim. Eu gosto de mudança, eu gosto de transformação. Isso é uma coisa que eu preciso mesmo na minha vida. Mas por que essa postura tão radical de, tipo, então eu vou jogar tudo pro alto, tudo que eu construí, eu vou jogar pro alto, não vou reaproveitar nada e vou começar aquela luta do zero, sabe? Requer menos energia você transformar algo que você já tem, convenhamos, algo que já está consolidado, do que recomeçar do zero, correto? E recomeçar do zero demanda muita energia, muito mais do que você pegar algo já pronto e transformar, e né, mudar, transformar, ajeitar, adaptar. Agora, começar do zero é muito mais trabalhoso, muito mais desgastante, envolve muito mais sofrimento, dúvidas, tudo mais. E por que que, de alguma forma, a minha cabeça fica querendo voltar para isso? Por que de alguma forma, eu fico achando que toda vez eu tenho que começar e sofrer e viver esse sofrimento do começo e as dúvidas, sabe? Então, sabendo disso, eu consegui manter a empresa. Eu consegui manter a empresa aberta até hoje muito por causa disso. Muito por ter a consciência de que eu ia ter essas vontades de vez em quando. Que eu precisaria, não controlar, porque eu acho que controlar é muito forte, né? Mas eu precisaria manejar, administrar, entender se é isso mesmo. E nenhuma das vezes, de fato, foi. Muitas vezes eu quis. Mas já sabendo disso, né, dessa minha tendência, eu falava pra mim mesma, calma, vamos dar uns dias aí, se daqui uns dias, daqui uma semana, um mês, você ainda quiser fazer esse movimento, beleza, a gente faz. Mas se passar, a gente já sabe que era um escape de alguma coisa, uma fuga, uma vontade de, sei lá, fugir daquilo que estava acontecendo, não resolver, enfim, sei lá, de algum conflito, sei lá. E aí, conforme o tempo foi passando, esse circo-tico começou a durar menos, assim. Começou a, tipo, ficava possessa, falava, foda-se, vou fechar tudo também, cansei dessa merda. Se antes isso demorava dias, alguns dias pra passar, pra acalmar, agora já, tipo, são horas, sabe? Eu já fico, tá, lá vem ela de novo. Lá vem ela com o surtinho dela de novo. E aí eu me acalmo, eu respiro, eu falo na terapia, eu penso, tipo, se tem algo que pode ser adaptado pra assim, acomodar o meu desconforto. Então, tipo, tá... o que é o desconforto? O que tá me dando essa vontade? Qual é o desconforto que tá gerando isso? Legal, eu achei o desconforto. Tem algo que eu possa fazer pra melhorar ele? Tem algo que eu possa fazer pra amenizar esse desconforto? E aí, nada como a maturidade, né, gente? Nossa senhora, é bom demais ser madura. É bom demais você saber mais sobre você, ficar mais velha. Nossa senhora, juro pra vocês. E o que me mantém hoje mais estável? Mais estável é isso. É saber que, assim, não que é isso que eu falei pra vocês, não que o surto não venha, né? Mas acho que hoje eu sei administrar melhor ele. Mas é isso, ainda tenho, às vezes, esse desejo, assim, de ter uma vida totalmente diferente, assim, de experimentar. Por um lado, eu não acho que essa minha vontade, essa minha curiosidade seja algo ruim. Eu acho que é algo positivo, assim, eu acho que é uma qualidade minha, sabe? Essa curiosidade eterna, tipo, essa vontade de experimentar coisas e tal. Só que o problema é o que eu faço com isso, né? A questão é o que eu vou abrir mão, ou o que eu vou prejudicar, sei lá, pra viver ou não isso, ou só vai uma coisa que vai ficar só na minha imaginação mesmo. Que eu acho que é mais provável, né? Porque eu falo isso, eu queria, que eu acho que é o meu lado sagitariano, então acho que tem um pouco de astrologia aí também. Mas tem um lado meu que não queria tanto assim também, sabe? Porque tem um lado meu que aprecia muito a estabilidade, a certeza, a segurança. Então, que é uma coisa que eu também levei um tempo pra aceitar na terapia. De que tem esse lado meu bastante tradicional e tal. Mas hoje que eu já entendi, os impulsos, eles já tomam um outro rumo. Acho que eles revelam mais uma vontade, uma característica, uma curiosidade do que algo real, sabe? Alguma coisa que eu quero executar realmente. Acho que hoje eu encaro mais esses pequenos surtos. Pequenos surtinhos? Como um alerta, na verdade. Tipo... Tá, por que eu tô pensando assim? Por que eu tô com essa vontade de, tipo, dar um giro duplo twist carpado, um giro 360 na minha vida? O que tá acontecendo? Qual é a parte dela que tá me incomodando, sabe? O que é? Eu tô desgostosa com alguma coisa? Tem alguma área da minha vida que precisa de movimento e eu não tô dando esse movimento? O que tá rolando, sabe? Então eu entendo hoje mais como um indicativo
de outros processos, do que necessariamente um desejo real de fazer isso, assim, de transformar totalmente minha vida e virar uma outra pessoa. Gente, eu tô até com medo. Se esse episódio cair em mãos erradas, o pessoal achar que eu tenho algum distúrbio de personalidade. Tipo assim, Puta, gata, vai se tratar, porque isso aí não é normal. você deve ter alguma coisinha aí dentro de você. Essas vozes da sua cabeça são mais do que apenas uma piadinha. Mas acho que não, porque apesar de eu ter esses pensamentos, eu não faço, né? Eu não ajo sobre eles. Acho que essa é a grande questão. Eles aparecem, eu dou vazão aqui falando pra vocês no podcast. Depois, vida que segue, sabe? Eu vou tomar os rumos. E também, se um dia eu entender na terapia que esse desejo é real, de que eu quero realmente me transformar numa nova pessoa, completamente. Adquirir uma nova skin. Eu queria saber o quê? Sabe aquele episódio do... Acho que é o Chapolin. Não sei se todo mundo que tá me ouvindo é dessa fase. Acho que sim, acho que todo mundo é dessa geração. Tem o episódio do Chapolin, que eles estão num laboratório maluco e eles trocam a mente das pessoas, assim, de corpo. Eu queria fazer isso. Mas assim, jogo rápido, entendeu? Eu queria fazer isso, tipo assim, um dia só. E aí eu ia, cada dia eu queria viver os pensamentos, sentimentos, não só o corpo, entendeu o que eu tô falando? Eu não queria simplesmente que as pessoas falam, eu queria a pessoa, uma mulher cis, falar, eu queria um dia viver no corpo do homem. Não é isso, eu queria não só viver no corpo físico, eu queria sentir o que a pessoa sente, sabe? Eu queria estar dentro da pessoa, mas eu queria ainda estar consciente de que sou eu. Ah, tá fácil, né? Eu acho que é bem aquilo do Chaves, assim. Eu queria, tipo, um dia sentar numa cadeira, colocar a minha mente na mente de outra pessoa, mas ao mesmo tempo a gente coabitar, porque eu queria saber que era eu ali, mas eu queria também sentir e viver como uma outra pessoa. Tudo que ela sente, entendeu? É isso, o episódio do Chaves, do Chapolin, aliás, acho que é a melhor definição, assim, do que eu gostaria de fazer. Mas enfim, né? Por enquanto, a gente só vai levando pra terapia e esperando se um dia na terapia, assim, depois de uma investigação, a gente entender que é real a vontade de uma transformação 360 total e não é um auto-boicote. Aí a gente vai. Porque também tem isso, eu não sei se vocês que fazem terapia, se vocês têm receio de fazer algo pelo motivo errado, sabe? Eu tinha essa vontade de mudar totalmente minha vida, me dar louca. Será que se eu não fizesse terapia, eu ia dar vazão pra isso? Sabe? Será que eu ia agir, tipo, foda-se, vou mudar mesmo e tal? Ou será que não? E aí, porque hoje, tudo que eu penso em fazer, tipo, que me parece meio louquinho, ou que me parece fora do que as pessoas esperam, o mundo espera, eu penso se eu tô fazendo pelo motivo certo. Tipo, será que eu tô fazendo isso pelo motivo certo ou eu tô fazendo isso pelo motivo errado? Sabe? Motivo errado, tipo, eu tô dando piti, tô com raiva, porque eu quero fuga. Então, eu não quero fazer por esses motivos, eu quero fazer as coisas pelo motivo certo, que é, na minha concepção, um desejo real de fazer aquilo, certo? E às vezes o desejo não é real, às vezes o desejo é muito mais sobre, sei lá, se vingar de alguém ou fugir de alguma coisa do que um desejo. E aí não é isso que eu quero não agir pelo motivo errado, sabe? Eu quero agir, quero tentar, né? Porque eu sei que também não vai ser assim perfeito a vida toda. Mas na medida do possível, eu gostaria de tentar agir pelo desejo real, sabe? Seguir um desejo real. Então, é isso. Se um dia eu entender que essa mudança radical é um desejo real meu, não tem problema nenhum em fazer também. Mas é isso, que não seja pelo motivo errado, sabe? Que não seja pela fuga do que eu posso viver de bom. E que eu sempre desejei. Que eu super acho que a Bárbara falaria isso, que esse meu desejo de fuga é muito mais sobre a falta de coragem de viver o que eu sempre sonhei, muito mais nisso do que um real desejo de virar outra pessoa. Mas enfim, essa eu vou ficar devendo pra vocês, porque eu ainda não fiz terapia essa semana e não falei com a Bárbara sobre isso. A gente vai ficar hoje só com a reflexão mesmo, tá? Só com a pira, com a paranoia. E depois que eu fizer a terapia, eu conto pra vocês o que rolou, qual foi a nossa conclusão na terapia sobre essa... Minha vontade de mudar de personalidade. Ai, cara, é isso então, gente. Esgotei o que eu tinha pra falar. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, então, segunda-feira, temos um episódio místico, só para bruxinhas. E quinta-feira, mais um episódio longo, tá joia? Então, tá joia? Não esquece de deixar o sininho aí, de
deixar estrelinha e tudo mais. Meu comercial tá na descrição do episódio, assim como o link para minhas redes sociais também. E é isso. Nos vemos na semana que vem, nos ouvimos na semana que vem. Um beijinho.